Quando o mundo entra em crise, guerra, pandemia ou colapso econômico, os mercados reagem. A volatilidade aumenta, os ativos sofrem e quem não está preparado sente no bolso. Fala terráqueos, meu nome é Matheus Marciano e esse é o canal Marciano na Bolsa e nesse vídeo vamos falar algo muito importante para os investidores, a diversificação na sua carteira. Especialmente agora, no momento de incertezas geopolíticas, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, guerra, Irã, Estados Unidos, Israel, aqui no Brasil, nosso governo atual. Então a gente está vivendo um momento muito conturbado. Então, bora entender como proteger seu patrimônio? Quando a gente está passando por esse momento, a gente tem que entender a importância da diversificação e não colocar todos os nossos ativos na mesma cesta. Aquela famosa frase, não colocar todos os ovos na mesma cesta. O que significa isso? Diversificar a nossa carteira, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Basicamente, eu vou dar um exemplo simples aqui. Por exemplo, alguém fala, o Bitcoin é a moeda do futuro, vai subir tudo agora, pode comprar, que aí tu vai lá e pega todo o teu dinheiro que tu tem investido, todo o dinheiro que tu tem para investir e para alocar, tu vai lá e bota tudo em Bitcoin. E aí o mercado começa com a volatilidade que já é normal no mercado de cripto, começa a aumentar mais um pouco, por causa das incertezas no mercado, tanto politicamente, de guerra, essas coisas assim. Então aí começa a oscilar. Eu estou dando só o exemplo do Bitcoin, né? Que no caso ele está reagindo muito bem, por sinal, na guerra aqui, mas só tá usando ele como exemplo. Tipo assim, ele começa a oscilar e aí começa a cair tudo, e aí você bota todo o seu dinheiro ali, e aí começa a oscilar muito e cai tudo, e aí você colocou todo o seu dinheiro ali no Bitcoin e caiu, e você vai lá e vende na baixa, no prejuízo. E aí você entende por que, que tem que diversificar, não colocar só onde você acha que vai subir tudo, ou não só colocar onde você vê alguém na internet falar, isso aqui é a moeda do futuro, isso aqui é as gemas, isso aqui não sei o que lá, e compra isso aqui que vai dar bom, e aí, tipo, tu vê notícia no mercado, as ações estão em alta, não sei o que, essas ações estão em alta, não sei o que, o pessoal vai lá e começa a comprar, tudo começa a cair. Então é muito importante você diversificar, por quê? Eu vou dar um exemplo por mim. Eu tenho algumas ações ali. Eu tenho o Banco do Brasil, que é uma ação que tá todo mundo falando que não é para comprar, que não sei o quê. Eu vejo um monte de gente falando que tá caindo, que não sei o quê. Eu tenho o Banco do Brasil e ela deu uma caída realmente por causa de alguns N fatores. Um deles é por causa da inadimplência de alguns clientes deles, principalmente no ramo do agro, que o agro deu alguns problemas de vegetação, essas coisas assim, né? Deu lucro, é importante frisar, que deu lucro, né, deu um lucro abaixo do esperado, não que deu lucro negativo, não que não lucrou o banco, ele deu um lucro abaixo do esperado. E aí as ações caíram, e aí o pessoal começou a vender, e os outros bancos, Itaú, que já são super faturados, Bradesco, já são super valorizados, hipervalorizados, o valor no mercado, e aí eles vão lá e compram, porque está na alta. E aí compra, e aí o Banco do Brasil caindo, e aí os pessoal, em vez de comprar agora, que é o momento certo, não, agora está vendendo. E aí eu só estou dando um exemplo porque caiu bastante, mas eu tenho outras ações, eu tenho a minha carteira bem diversificada, graças a Deus, graças aos estudos que eu faço, graças aos meus cursos que eu faço, eu tenho uma carteira bem diversificada, bem, para mim, bem corretinha. Então, essa queda no Banco do Brasil, as minhas outras ações, meus outros investimentos, eles deram uma segurada na rentabilidade. Então, caiu 12% a última vez que eu vi, mas só o Banco do Brasil, mas as outras seguraram. Então, minha carteira estava ali no 0 a 0, bem dizer assim. Então, quer dizer que a diversificação não é sobre ganhar mais, é sobre perder menos nesses momentos. Quando eu penso, vou comprar tal ação de tal tipo, não é para ganhar mais ou para o meu lucro render mais. Talvez se eu comprar tudo em Bitcoin eu ganharia mais. Nesse momento, talvez, não sei. Mas o importante é diversificar porque a gente não sabe exatamente, a gente não sabe quando vai subir, quando vai cair. Então como é que eu vou botar tudo em Bitcoin? Se eu soubesse era fácil, mas eu tenho que diversificar para me manter essa linha, perder menos possível. Não é, eu repito, diversificação não é sobre ganhar mais, é sobre perder menos nesse momento de crise, nesse momento de guerra que a gente está passando. E quando eu falo sobre diversificação também, tem muita gente que fala, eu sou bem diversificado, eu tenho ações, eu tenho algumas ações, eu tenho alguns fundos imobiliários, aí tu vai lá abrir a carteira dele de ações, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, entendeu? Inter, Nubank, ou seja, o cara não está diversificando, ele está comprando várias ações de vários do mesmo nicho, que é banco. Então, dentro dessas ações, a gente tem que diversificar em banco, em loja, vestuário, comércio, indústria, a gente tem que diversificar nessas áreas. Não só comprar ações e dentro dela tem tudo, ações todas iguais, tudo banco, tudo indústria. Não. Tem que diversificar dentro de cada tipo.
Dentro das ações a gente diversifica em banco, em vestuário, em N ações. E dentro do fundo imobiliário é a mesma coisa. Dentro de ETFs é a mesma coisa. O interessante dos ETFs é isso, né? A gente compra ETF de ações e tem várias ações de diferentes áreas dentro dessa cesta. É só estudar os ETFs, do que tem dentro ali, que a gente vê como é diversificado, né? Não todos, mas a maioria, né? Eu acredito que sejam bem diversificados, sejam exatamente para isso, né? Para essa diversificação, né? Então, quando a gente entende nessa crise, nesse mundo de crise, de incertezas que a gente está passando, tanto no Brasil, principalmente no Brasil também, né? A gente está no momento que, tipo, principalmente ano que vem, vocês vão ver a oscilação do mercado muito forte por causa das eleições, né? Quando sair resultado de pesquisas dependendo para um lado ou para o outro, a gente vai ver oscilações de um lado negativo ou positivo, dependendo do lado que for a questão. Então a gente tem que se preparar para isso, a gente tem que estar preparado para isso. Um dos grandes pontos que a gente tem que alocar nosso dinheiro na diversificação é em reserva de valor. O que é reserva de valor? Basicamente, coisas que a gente compra que não depreciam com o tempo. O ouro é o principal exemplo, né? A gente usa muito, fala muito do dólar também, apesar de toda essa crise e sempre estar os Estados Unidos envolvido. O dólar é uma das moedas mais firmes que a gente tem, mais fortes que a gente tem. E o Bitcoin também é considerado hoje em dia para alguns, para muitos, como uma reserva de valor. Então a gente tem que fazer nossa reserva de valor também. Como que eu vou comprar ouro? Como que eu vou comprar Bitcoin? Como que eu vou comprar dólar? A gente consegue comprar em ETFs também, eu já expliquei no outro vídeo. Inclusive, eu postei lá no meu Instagram, se você não me segue ainda, segue lá, @marciano na bolsa. Eu postei um story lá sobre um ETF que saiu agora sobre Bitcoin e ouro. Eu achei muito interessante, que é o GBTC11, que basicamente é um ETF de ouro e Bitcoin. Então, quando você compra esse ETF, você está comprando ouro e Bitcoin. Eu achei bem interessante que eles realocam a carteira, o Bitcoin e o ouro ali, dependendo da volatilidade do Bitcoin, aumenta mais a alocação em ouro. Eu achei bem interessante, eu vou dar mais uma estudada sobre esse ETF. Eu achei bem interessante mesmo. E basicamente é isso aí, a gente estudando como diversificar nossa carteira, onde alocar, dependendo do nosso perfil de investidor, comprar mais renda fixa, comprar mais ações, comprar mais ouro. A gente tem que saber diversificar nossa carteira. Se você precisa de ajuda, pode entrar em contato comigo também, que eu vou ter o maior prazer de ajudar você. Então esse é o vídeo, pessoal. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou do vídeo, compartilhe, comente, se inscreve no canal e dá uma força para nós. Nós estamos aí entrando no nosso primeiro mês desse canal. Eu quero agradecer a todos os inscritos, a todas as pessoas que visualizaram, curtiram, comentaram nossos vídeos aí. E é isso aí, pessoal. O vídeo fica por aqui. Muito obrigado e tchau!